Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Coopercast. Esse é o podcast oficial da Coopercists. Eu sou Felipe Mustafa e hoje vou ser o apresentador dessa edição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns profissionais que ainda se perguntam se vale a pena ser cooperado, se vale a pena se cooperar, ok? E nesse bate-papo de hoje, a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Fernanda Lira, cirurgiã geral, cooperada, mãe de 2, 3, 4... Nossa, 2 filhos. 2 filhos. E uma entusiasta da cooperação. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui, podendo participar desse podcast. Agradeço o convite da cooperativa e acho que é sempre interessante a gente estar relatando como é a nossa vivência aqui dentro da cooperativa e estar atraindo outros membros, outros cirurgiões para a cooperativa junto com a gente. Fernanda, falando um pouquinho da cooperativa, assim, falando um pouquinho por mim, eu sou cooperado desde 2007, né? Não posso falar muito em data, senão a gente entrega a idade. Mas a minha entrada na cooperativa foi no momento que eu vim do Rio de Janeiro, né? Acabei a minha formação, medicina no Rio de Janeiro, residência de cirurgia geral no Rio de Janeiro, e vim para cá, né? Para o estado, para conhecer como é que era o campo de trabalho e tal. E fiquei um pouco perdido no começo, e a Coopercists foi o local onde eu tive esse abraço e fui muito bem acolhido. Foi me ofertado diversos postos de trabalho. Na minha época que eu cheguei, era uma época que tinha menos vínculos de trabalho, porém, pessoal muito capacitado e muito acolhedor. Então, assim, foi a minha primeira casa, efetivamente, sim, de trabalho. E como é que foi o teu caminho, assim, para a entrada, assim, até na cooperativa? Então, eu fiz cirurgia geral lá no Hospital das Clínicas, no Hospital da UFES. Eu fui formada pela UFES. E minhas referências de cirurgia, né, meus mestres ali na cirurgia geral, do aparelho digestivo, eram cooperados, né, faziam parte da cooperativa, e para mim sempre foi um marco muito importante a ser atingido dentro da cirurgia. Você ser reconhecido e poder estar dentro daquele grupo de cirurgiões fantásticos que sempre foi essa a minha impressão da cooperativa. Então, quando eu formei, uma das primeiras ações que eu fiz foi conversar com a equipe e poder buscar todo o passo a passo, toda a documentação necessária para poder me cooperar. Entendi. Então, já era uma coisa que chamava a tua atenção desde a época ali da residência médica, provavelmente, né? Sim. E você ouviu falar da cooperativa durante a residência ou na formação lá na medicina já tinha ali alguma Sim. coisa nesse sentido? Durante a minha formação, eu tive contato com muitas ligas acadêmicas. Eu cheguei a ser presidente de uma liga acadêmica muito atuante dentro da cirurgia, era uma liga de trauma, era LAT, Liga de Atendimento Integrado ao Trauma e Emergência. Então, assim, não era só de cirurgia, mas acabava que, até pela minha tendência a ir para a cirurgia geral, a gente acabou fazendo vários vínculos, não só com a cooperativa, mas também com sociedades de cirurgia, como a SBAT. Então, eu já tinha ali um certo contato com a cooperativa e a cooperativa é muito atuante em vários congressos, apresentações que temos aqui no estado. Então, uma vez ou outra a gente já tinha ali o contato desde a formação acadêmica mesmo. E isso acabou te motivando a querer se cooperar? Com certeza. Ok. E hoje, como é que é a tua rotina como cooperada? Então, logo quando eu entrei na cooperativa, eu consegui uma escala de 6 horas semanais, uma escala menor, até porque eu estava grávida do meu segundo filho.
Então eu já entrei na cooperativa já pedindo assim uma colaboração também de que eu iria, após o nascimento dele, fazer o período de licença maternidade e fui super bem acolhida com relação a isso. Então eu entrei, a gente já conseguiu montar a minha escala, inclusive de quem iria estar atuando no meu horário, né, durante a minha licença, e consegui, junto com os colegas da cooperativa, ir conhecendo melhor o serviço e compreendendo ali como seria melhor trabalhar dentro dos grupos lá do hospital. E consegui me estabilizar muito bem, assim, eu me senti muito acolhida dentro, não só da cooperativa, mas dos plantões que eu consegui fazer dentro da cooperativa. E, além disso, a gente entende que, periodicamente, a gente tem um contato da cooperativa para a gente poder entender como estão acontecendo as coisas aqui dentro, para entender como estão acontecendo as licitações, né, para ter um feedback da cooperativa, e isso também é muito interessante. Então, como cooperada, eu sei que sempre em algum momento a cooperativa vai estar ali para dar um feedback para a gente. E quais são, assim, os diferenciais de atuar nesse modelo aí de trabalho cooperativista? O que você acha? Então, nessa forma de modelo, a gente acaba encontrando profissionais em várias fases da profissão, né? Tem profissionais ali que têm anos, que já acompanham ali até o serviço que o iniciante está ali conhecendo ainda, né? Se adaptando a toda a atuação no mercado de trabalho, e essa interação entre vários profissionais mais experientes, aqueles mais iniciantes, isso dá um conforto ali, até dá um gás para aquela equipe que às vezes já está muito acostumada com o plantão sempre da mesma forma, como também aquele, como eu, né, aquele cirurgião iniciante, entra, começa a compreender como funciona tudo, e ali tem uma segurança a mais de ter um cirurgião muito experiente ali para poder trocar uma ideia, tirar alguma dúvida. A gente nota que nesse começo é muito comum o residente que acabou de formar em cirurgia geral ainda está um pouco cru, né? E ter insegurança de entrar em algum serviço que seja de grande complexidade, vamos dizer assim. Que é o nosso caso, né? Que a gente está no mesmo serviço. Sim. A gente hoje faz parte da equipe do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que é o São Lucas. Você também faz parte dessa equipe. E a gente sente que, na maioria das vezes, os residentes, quando se formam cirurgiões gerais e entram na cooperativa, eles têm o receio de entrar em equipes, em hospitais, que têm essa complexidade no atendimento. Isso talvez seja um diferencial, né? Com certeza, porque apesar da complexidade, aqueles residentes que já conhecem até mesmo a equipe, então até facilita quando o residente tem contato com essa equipe antes de formar, né? Isso também é um diferencial. E tem essa questão dele já entrar sabendo que vai ter uma equipe ali mais experiente para poder auxiliá-lo, tirar as dúvidas, para que ele possa ali também construir e crescer o seu profissional, né? O seu crescimento enquanto cirurgião. Então isso é muito bom, até porque o crescimento ali se torna uma velocidade exponencial, né? E aí o residente tem a oportunidade de não simplesmente formar e ficar fazendo coisas básicas, simples, por receio de realmente chegar no hospital de alta complexidade para operar. Pô, foi ótimo que você falou sobre isso aí, de estar no plantão, que tem pessoas em outro nível de experiência, ou por ter feito também trabalhos em outras equipes, em outros lugares, em hospitais maiores, e então em diferentes idades também, já tem uma vivência muito maior, porque isso faz parte de todo mundo, do começo desse desafio aí inicial da profissão. No meu caso, mesma coisa, eu cheguei e tinha lá numa equipe de 3 ou 4, na época que eu cheguei não tinha 4, hein? Eram sempre 3 cirurgiões. A melhor equipe era a equipe de 3 cirurgiões, tá? Que no caso o São Lucas eram 3 cirurgiões, o Antônio Bezerra 3 cirurgiões,
mas eu cheguei a pegar o hospital com 2 cirurgiões. Nossa. Então que a gente tinha ali um nível de atendimento complexo, que a gente está acostumado, pacientes politraumatizados, pacientes com ferimentos de arma branca, ferimentos por arma de fogo, que a gente chega e fica um pouco inseguro ali na hora. Então no meu caso também, logo que eu cheguei do Rio, só que eu vim do Rio e acabou que a minha experiência com casos mais graves era um pouco maior, só um pouquinho maior do que o Espírito Santo, né? Só um pouquinho, talvez. Muito, né? No Rio de Janeiro acaba que a gente tem muito mais casos mais graves. Tem coisas que eu operei no Rio de Janeiro que, vamos lá, eu estou aqui desde 2007, né? 17 anos na cooperativa. Desde que eu cheguei aqui, eu não vi alguns casos. Mas isso é bom. Então vamos Isso lá. é ótimo. Isso é bom. É por isso que eu estou aqui. Inclusive, é por isso que eu estou você aqui. vê. Mas já tiveram casos lá de uma complexidade maior e em situações muito mais, vamos dizer assim, desafiadoras do que aqui. E falando um pouquinho dessa loucura aí de plantão, né? Noites mal dormidas, cirurgias prolongadas, múltiplas cirurgias durante um plantão. Como é que fosse? Eu tenho 2 filhos, né? Você também tem 2 filhos. Agora, tem minha esposa que me dá um suporte tamanho em casa. E você? Como é que você faz com essa molecada aí? Conta aí. Então, eu também. Talvez seja o maior desafio. Esse é, com certeza, o maior desafio. Mas eu também tenho um esposo que segura a onda em casa que você não tem noção. Mas o que eu faço, né? Eu tive que fazer escolhas, né? Exatamente por conta da minha dinâmica familiar. Então, eu priorizo durante a semana os períodos da manhã para eu poder trabalhar, de tarde eu permaneço geralmente com os meus filhos, mas eu dou preferência para os plantões noturnos de sábado. Por quê? Porque as crianças dormem, né? As crianças dormem. Cansam, eu canso muito elas durante o dia de sábado, cansam bastante, para chegar à noite só dormir com o papai. 6h30, tá todo mundo já naquele... Isso, entendeu? Jantinha, banho tomado e vão pra cama, pra mamãe descansar, não, pra mamãe ir pro plantão de prova. E operar no que E operar. Já não satisfeita com Já não satisfeito com tudo que a gente dia. passa durante o sábado, né? Com crianças de 2 e 4 anos. Aí a gente vai pro plantão e volta às 7 horas da manhã pra quê? Né? Pra continuar a brincadeira. Pra continuar a brincadeira. Isso aí. Ótimo. Mas faz parte, Parabéns, porque com certeza é mais trabalho do que a minha vida. Não que eu não chegue em casa depois do plantão, eu também dou um gás lá com a molecada, que a molecada também é espiritada. Voltando um pouquinho para a cooperativa, como é que você vê, como é que você se enxerga crescendo na cooperativa? Como é que está isso? Então, a cooperativa, ela sempre, desde que a gente entra como um cooperado, ela sempre oferece, né, oportunidades da gente atuar junto com a gestão, né? Então, eles oferecem para a gente a oportunidade de participar, de entender como tudo está funcionando, né? Claro que a gente tem as eleições, né? Mas eu sempre me senti muito convidada a estar ciente de tudo que se passa dentro da cooperativa, né? É claro que hoje, no momento, eu tive que optar por outras situações, exatamente por conta da família e do tempo que eu tenho que disponibilizar até para os plantões, para o trabalho. Mas eu acredito que a longo prazo, sim, seja uma forma de não estar na cooperativa apenas como mais uma cooperada, mas estar podendo ajudar também a crescer a cooperativa, a ajudar a gerir tudo isso, porque querendo ou não, é um grande empresa, né? Temos muitos cooperados. 400 e poucos cooperados. Então, não estamos só em Vitória, né? Temos serviços
interior. No interior, então a gente É entende mais que é desafio. mais complexo do que a gente às vezes imagina como um simples cooperado, né? Então, a longo prazo, sim, a cooperativa sempre tem, né, essa percepção de convidar a gente para perto, né? Isso eu sempre senti desde que eu entrei na cooperativa. Quando eu entrei, depois de alguns anos, eu tive também essa percepção sempre da gestão tentar puxar cada vez mais o cooperado para perto. Uhum. Era uma coisa que eu acho que por não conhecer tão bem, não ter estudado para isso, e acabava ficando um pouco mais distante. Sim. Mas chegou um momento que eu aceitei entrar no Conselho Fiscal. Uhum. Comecei com o Conselho Fiscal, fiquei durante uma ou duas gestões aí no Conselho Fiscal. E depois veio o convite para ser coordenador de um serviço, que é hoje o Hospital São Lucas. Então hoje a gente estou coordenador do Hospital São Lucas, e foi um negócio que nem queria tanto me envolver, porque eu achava uma responsabilidade muito grande, mas eu comecei a gostar. Comecei a me aproximar mais dessa parte da gestão, e aí fiz cursos em gestão e cada vez mais eu penso. Hoje eu sou conselheiro administrativo da cooperativa e cada vez mais me sinto apto a dar uns pitaquinhos aqui na gestão e tentando melhorar aqui, tentando melhorar ali. E é ótimo que a gente vê esse pessoal que está chegando novo cada vez mais participando dessa forma, dessa gestão. Isso a cooperativa só tende a crescer. Sim, é essa visão de que não adianta a gente estar no grupo se a gente não quer colaborar com esse grupo, né? Então, eu também tenho essa percepção que as gerações têm vindo mais para esse olhar de gestão. Claro que a gente chega aqui querendo operar, né? Isso a gente não vai deixar, né, de lado. A gente quer a gente quer operar. Sim. Mas entender que aos poucos, né, vendo como tudo vai funcionando, pedindo conselhos ali, aqui, buscando às vezes alguns cursos para compreender melhor, aos poucos a gente também vai se inserindo nesse lado de gestão para poder não deixar, né, a cooperativa desanimar, né? A gente tem que estar sempre com o grupo renovado, com ânimo para poder ter novas ideias e continuar crescendo. Ótimo. E falando um pouquinho disso aí, o que você acha assim, futuro da medicina? A gente já está vendo grandes mudanças aí, presente hoje, a gente já está vendo mudanças e cada vez mais coisas novas acontecendo. Como é que você enxerga aí o papel das cooperativas aí nesse futuro? Eu acho que as cooperativas vão ser um grande norteador, né, para as especialidades em geral, no caso a cirurgia também, porque serve como um ponto de referência para aqueles recém-formados, né? E é ali que eles vão ter um apoio, uma segurança para poder sempre estar lutando pelos seus direitos. Querendo ou não, se a gente se afasta do grupo, né, e começa a criar subgrupos ali, simplesmente disputando por território, a tendência é a gente acabar realmente perdendo os nossos direitos, perdendo o nosso espaço enquanto especialista. Então, cabe a essas gerações perceberem também, né, o valor que se tem em estar em um grupo preparado, um grupo que já vem com bagagem, que já tem experiência em gestão, já tem experiência em licitações, né? Em conseguir todos esses postos de trabalho, para eles estarem acolhidos, para eles estarem respaldados por uma equipe dessa. Então, assim, eu acho que por mais que a gente tenha aí um número de médicos formando cada vez mais crescendo, né? Eu dou aula atualmente em um curso de medicina, então eu sei como o número dos alunos tem crescido cada vez mais. Eles têm que estar dispostos a não simplesmente formar e aceitar qualquer coisa,
né? Se eles se unirem, eles vão perceber a força que a cooperativa já tem e a força que eles podem ter como um grupo. Olha só, foi ótimo você ter falado essa questão aí do número de alunos hoje na medicina, né? A gente não vive só isso aqui no Espírito Santo, é uma coisa Brasil, né? E uma coisa que eu achei legal quando eu entrei na cooperativa é que na empresa tem toda uma preocupação desse médico que está entrando de segurança, por exemplo. Você tem um seguro de responsabilidade civil, que é uma coisa que quase nunca, pelo menos na minha vida acadêmica, eu não tive uma aula de responsabilidade civil, o que isso poderia acarretar, eu abrir um paciente, operar um paciente. Tem responsabilidade legal em relação a diversas situações, né? E a cooperativa pratica esse apoio, né, para o cooperado em relação a alguns seguros, que muitos dos alunos acham isso, os alunos não, dos médicos recém-formados, às vezes não dão muito valor a isso. Às vezes eles nem sabem, né? Nem sabem o que acontece. Às vezes nem sabem. É aquilo, a gente se forma sabendo ser médico, mas a gente não se forma sabendo como se portar como um profissional e se respaldar. Então, muitas vezes a gente forma realmente sem ter nem noção do que a gente precisa fazer para ter um respaldo jurídico, para poder se posicionar com relação ao seguro médico, seguro profissional. É aquilo, cirurgião. Gente, teve algum acidente, foi levantar a criança caiu em cima da mão, e aí? Isso não pode faltar na sua vida. E aí? O que vai acontecer, né? São coisas que a gente só vai entender quando acontece algum problema, né? Exatamente. E são benefícios que a gente tem aqui na cooperativa, né, de seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, o próprio CERIT, que é um seguro de incapacidade temporária, que é justamente isso que você falou. Você falou, pegar seu filho e tal, torceu a mão. Você não vai conseguir operar, você está imobilizada, né, durante 30, 45 dias. E aí, como é que faz? E aí você tem uma situação ali que vai manter o teu salário ali naquele período, para poder não te deixar guardado, né? Exatamente. E é isso, né? A cooperativa ela vem com esse abraço de mãe mesmo, né? A gente que ainda está recente, chega um pouco até inocente no mercado, a gente já é englobado ali com uma equipe experiente, uma equipe que tem toda uma estrutura jurídica, fiscal e cirurgiões mais, né, do que experientes ali, de alto nome, para poder te ajudar, te auxiliar e te ajudar ali na sua rota como cirurgião, né, no seu caminho como profissional. Fernanda, olha só, foi ótimo. Obrigado por você ter participado do nosso Coopercast. Deixar aí um convite para o pessoal que esteja se formando agora, que esteja acabando a residência de cirurgia geral. É o momento de você vir conhecer nosso espaço, a nossa cooperativa e ver onde a gente atua, ver como é que funciona nos hospitais e um convite para você se cooperar também, ok? Obrigado, Fernanda, mais uma vez. Agradeço, é sempre ótimo estar aqui com vocês, além dos plantões, de vez em quando a gente tem que se ver um pouco fora do plantão também. Sábado à noite. Eu já não estou mais no sábado à noite, estou na terça-noite. Mas tá fazendo pior do que eu sábado, tá? Tô pegando a quarta de manhã para terça-feira, que misericórdia. Terça-feira, tem alguns cooperados que quando vêm pro meu plantão, eles trazem, né? Parece que tem um imã no SAMU. O SAMU sabe que eles vão estar. E aí acaba que todo o atendimento de todos os politraumatizados, não só da Grande Vitória, mas também do Espírito Santo, que agora chega helicóptero também, né? O São Lucas nós temos um heliponto, então chega também de helicóptero e acaba que eu opero a madrugada inteira. Eu sei que eu recebo o plantão quarta-feira e falo, gente, o que aconteceu nesse hospital? O que aconteceu aqui, meu Deus? Terça-feira foi um dia assim de tanta... Terça-feira tá pior do que o sábado à noite, tudo bem. Mas já fiquei alguns anos aí no sábado, 24 horas, sexta-noite, domingo,
né? E cada ano que passa a gente vai dando uma evoluída. Mas infelizmente o imã é muito forte. Não, os traumas agora mudaram o foco da semana. Não só mais um sábado, mas eles estão na terça. Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado mais uma vez. E é isso. Agradeço a cooperativa e fica aí o convite. Venham, conheça a cooperativa, venham se cooperar com a gente.